Vamos seguindo em frente, né? A semana, ó, Roberto, Sandra, Sidoca, tem mais gente aí. Então, semana passada nós falamos da parábola do bom samaritano. Concluímos, né? A parábola do bom samaritano. E nós vimos como é importante nós termos um entendimento preliminar da parábola. Compreensão dos costumes da época, o que levou Jesus a falar aquela parábola, deixar aquela parábola. Aí ela vai ficando cada vez mais rica. Por quê? Porque não basta só ler o trecho. Já é bonito. Já tiramos dali conclusões maravilhosas. Mas quando entendemos o porquê daquilo, qual o contexto que levou Jesus a contar aquela parábola, ela fica muito mais rica. E além de ficar mais rica, ela fica inesquecível. Hoje, nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Maravilhosa, riquíssima. Mas não vamos abordar exatamente o conteúdo da parábola. Nós vamos ficar hoje em informações preliminares, para depois entrarmos na parábola. E vocês vão ver quantas informações que nós vamos ter para depois falarmos da parábola. Informações que talvez vocês não tenham nunca parado ou ouvido até, né? Essa parábola ou esse pré-parábola. E quantas coisas nós tiramos riquíssimas para depois entendermos por que Jesus falou essa parábola. Então hoje o propósito é esse. E aí na semana que vem nós vamos abordar a parábola item a item, fazendo a comparação da parte material, da situação do dia a dia da terra, o porquê daquela mensagem daquela forma, mas também depois fazermos uma avaliação com relação à alma, a nossa alma, tá? Então ela vai ser com certeza riquíssima. Vamos ler então a parábola do filho pródigo. Quem tiver aí o Evangelho, né, a Bíblia, o Novo Testamento, procure no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Seria importante, se não agora, talvez não tenha às mãos a Bíblia, o Novo Testamento, mas durante a semana, antes de, na semana que vem, voltarmos para abordarmos a parábola, seria muito bom se a gente tivesse dado uma boa lida e na semana que vem, né, se puderem, vir com ela até na mão, tá? Para a gente abordar item a item. Mas a parábola é assim, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, perdeu tudo, jogou tudo fora, vivendo de forma dissoluta, irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, aquelas bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus conservos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, lembro que ele tinha 2. O mais novo é que partiu. O velho que estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, o mais velho, se indignou e não queria entrar na casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, nós vamos às preliminares. Na semana que vem nós vamos abordar a parábola item a item com uma riqueza muito bonita. Mas hoje vamos entender o porquê disso tudo. Qual o contexto, os costumes, a quem Jesus se dirigia. Vamos lá então. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas no mundo cristão. Praticamente todo mundo conhece, já leu ou já ouviu falar. Parábola do filho pródigo. Essa parábola está registrada apenas no Evangelho de Lucas. Como eu falei, anotem aí para depois lerem, tá? Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. No capítulo 15 de Lucas, temos um registro de 3 parábolas de Jesus que trazem a mesma mensagem, o mesmo assunto. Nesse capítulo 15, Lucas capítulo 15. A mensagem que está ali é mensagem do reencontro, mensagem do retorno, mensagem da volta daquilo que estava perdido. É capítulo 15 de Lucas. Fala do reencontro, do retorno, da volta daquilo que estava perdido. Então, 3 parábolas que abordam o mesmo assunto. Uma delas, a dracma perdida. Está em Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. Ela é bem curtinha. E diz assim: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, que é a moedinha, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? Qual é a mulher que não faz isso? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele falava da dracma, mas ele está falando de um pecador que se arrepende.
Mais adiante nós vamos falar o pecador, né? Eu particularmente não gosto dessa palavra. Pecador não faz muito sentido, não. Outra parábola, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, fala da ovelha desgarrada. Está no capítulo 15, portanto, versículos 4 a 6. Também parábola bem curtinha. Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após procurar a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, alegre, feliz, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Viram que é o mesmo sentido da dracma. Perdeu, vai atrás e traz de volta. Tá? Não permanece perdido, não. E aí nós vamos ver filho pródigo, né, que está no mesmo capítulo, capítulo 15. Então, nesse capítulo de Lucas, nós vamos perceber que esse capítulo, viram as duas parábolas que eu contei e no início a do filho pródigo. Vamos ver que esse capítulo é o capítulo da ovelha desgarrada, da dracma perdida e do filho pródigo, o filho que foi embora gastar tudo. Então ela fala no início de aspectos negativos, né? Está falando das nossas falhas, Está falando dos descuidos, das nossas perdas. Um abraço, Paulo, Cristina, estou vendo aí, que bom. E aí, é também um capítulo que, além de falar do perdido, ele vai falar da ovelha recuperada, da dracma encontrada e daquele filho que voltou. É o mesmo capítulo. Perdeu a dracma, achou a dracma. A ovelha se perdeu, ele reencontrou a ovelha. O filho partiu, o filho voltou. Então, ele fala também do aspecto positivo, né? Ou seja, está inserido aí a ideia de que o Pai, Deus, não perde uma única de suas ovelhas. Não vai perder. Então, aquela ideia do passado, que nós iríamos para o inferno em razão dos equívocos que praticamos, dos erros nossos, iríamos para o inferno, e aí? Como é que fica? Ficaremos lá no inferno? Ia ser complicado, né? Não faz o menor sentido. Menor sentido. Por quê? Vamos fazer um parênteses aqui ainda? Vamos seguir? Por que não faz sentido? Interessante é que todas as religiões falam dos atributos de Deus, das qualidades de Deus que nós, ainda tão pequenos, conseguimos imaginar diante de tudo que nos oferece, que vemos Deus nessas coisas todas. Os atributos de Deus, ele é infinitamente justo, infinitamente bom, amoroso, é o nosso Pai. Ele é presciente. Presciente o que significa? Ele sabe antes o que vai acontecer depois. Ué, se ele sabe antes o que vai acontecer depois, e ele sabe antes que eu iria para o inferno em razão dos equívocos que eu pratico, aí eu perguntaria, ele continua sendo bom? Ele me criou para me mandar para o inferno? Não só a mim, vocês também, né? Não tem ninguém aqui que vai para o céu, não. Então, como é que fica essa explicação? Nós vamos chegar lá. Dracma perdida, a ovelha desgarrada, o filho pródigo estão nos dizendo: o pai não perde um único de seus filhos. Um único, ninguém vai se perder. Isso é um conforto, um consolo. Então é melhor que a gente faça sempre o melhor para estar sempre evoluindo cada vez mais. Se falamos que no capítulo tem a parte negativa, a dracma que se perdeu, a ovelha, o filho, tem a parte positiva, acharam a dracma,
encontraram a ovelha, o filho voltou para casa. Mas, nesse capítulo, ele ainda nos mostra o pastor que busca a ovelha, a mulher que procura diligentemente a dracma que havia perdido na sua casa. Perdeu? Vai procurar. Onde o pai, mostra também onde o pai pacientemente, amorosamente aguardava o retorno do filho. Fala também a respeito do trabalho, da dedicação, do cuidado, da espera, do dar o tempo. Porque muitas coisas nós sabemos que precisa dar o tempo para que aconteçam as coisas. Não é de um instante para outro. Então, vamos entender. Isso aqui é coisa nova que talvez as pessoas não conheçam. Muitos não conheçam. Vamos entender o que significa filho pródigo. Tá? Só que nós vamos falar do ponto de vista negativo. Negativo. Pródigo. O que é pródigo? Pródigo é aquela pessoa que age de uma forma extravagante. Pródigo é aquele que vai além dos limites, aquele que exagera na dose, né? Vai, exagera. Pródigo é aquele que dissipa os bens, joga fora, né? Faz qualquer coisa com eles. Aquele que gasta mais que o necessário é pródigo, né? É o gastador. E gastador não tem nada a ver com desapego. Tem gente que gasta. Eu sou desapegado. Não, desapegado não. Você é irresponsável. É outra coisa. Então, gastador não tem a ver com pessoa desapegada. Então, pródigo é aquele que gasta, joga fora. É o esbanjador, o perdulário. Então, esse é o aspecto negativo da palavra pródigo. E aí nós vimos o filho pródigo. É esse que saiu, esbanjou, jogou fora, fez tudo isso. Só que vocês sabiam que o pródigo, na nossa língua, no nosso dicionário, também tem o aspecto positivo. Tem um aspecto positivo, né? Nosso dicionário mostra que pródigo pode ser um magnânimo. Magnânimo. Aquela pessoa que, a despeito dos riscos, dos perigos, ele age ou pensa com desinteresse, com vistas a servir alguém, né? Ou a encarar o ideal. É a pessoa devotada para o bem. Tá? Ele é pródigo. Pródigo é generoso. Pródigo é abundante ao distribuir. Então vocês viram que o filho foi pródigo no negativo. E aí nós vamos descobrir coisa nova. Tá? Então, essa parábola poderia ter vários títulos. Nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, né? Mas ela poderia ter um título assim, olha, no aspecto negativo. Parábola do filho pródigo. Parábola do filho esbanjador. Parábola do filho dissipador dos bens. É negativo. Mas no aspecto positivo, e que se encaixa também na mesma parábola, lembra o que eu li antes, né? Então, se prestaram bem atenção, ou se já conheciam, vocês vão ver que ela poderia se chamar também em parábola do pai generoso. Acolheu de volta o filho que partiu, que ele pediu a herança, que foi embora. Poderia se chamar parábola do pai amoroso, parábola do pai magnânimo, parábola do pai abundante ao distribuir. Olha que gostoso. Dá para escolher o título que quiser. Olha, Jesus narra uma coisa e a gente vai avaliando e vai ampliando esse conhecimento à medida que vamos raciocinando. Há 2000 anos, quando ele deixou essa parábola, ela ficou só naquele aspecto que nós lemos no começo e mal um ou outro conseguiu entender alguma coisa. 20 séculos depois, nós vamos tirar tantos ensinamentos. Já estamos aí, abordando tantos pontos. Então é parábola do filho pródigo, é parábola do pai magnânimo, do pai generoso, do filho dissipador.
Então tem o positivo e tem o negativo. Em que contexto essa parábola foi contada? É muito importante a gente saber qual a situação, para a gente até imaginar. Olha, eu vou imaginar Jesus contando. Vou fechar os olhos e vou ver o que está acontecendo à minha volta e Jesus narrando essa parábola tão linda, tão importante. Então, em que situação aconteceu? Jesus, ele estava cercado de publicanos e pecadores. Está narrado assim. Pecador, não gosto de pecador. Né? Não gosto da palavra pecador, tá? Então, cercado de publicanos e de pecadores. Pecadores vão substituir sofredores. Pessoas que cometem equívocos. Fica melhor, tá? Depois até explico por quê. Então, Jesus estava sempre cercado das pessoas mais sofridas. Estava cercado, por exemplo, dos publicanos. E os publicanos eram judeus que, a serviço de Roma, lembro que Roma dominava aquela região. Então, publicano era o judeu que estava a serviço de Roma com qual trabalho? O trabalho de pegar os impostos e mandar para Roma. Né? Então eram pessoas extremamente queridas, né? Entre os judeus. Dá para a gente imaginar. Então, os publicanos se aproximavam de Jesus, sim, alguns publicanos se aproximavam. Por quê? Aqueles publicanos que já se sentiam sofredores. Alguma coisa estava incomodando, né? Até porque o publicano mandava o dinheiro para Roma, mas sem querer sempre uma sobrinha ficava no bolso dele. E os pecadores? Jesus ficava cercado de publicanos, pecadores. Pecadores, na visão da época, 2000 anos atrás, eram as pessoas de má reputação. Má reputação na sociedade como um todo. Os marginalizados, por exemplo. Então, os pecadores eram aqueles que eram jogados fora, né? E isso era feito numa avaliação exterior. Exterior, né? Então, se essa avaliação é só no exterior, se olhasse para o interior de toda a sociedade, nós íamos ver que pecadores, como eles falavam, eram todos. Hoje, aqui, século XXI, todos nós, toda a sociedade, tem alguém que é perfeito? Ninguém. Rigorosamente ninguém. Todos nós carregamos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Alguns melhor num ponto, outros melhores em outro ponto, mas falham no ponto que o outro acerta e acerta no ponto que o outro falha. Todos nós seríamos encarados como pecadores, olhando por dentro, com sinceridade. Naquela época, 2000 anos, eles eram excluídos, esses pecadores, os publicanos também, eram excluídos pelos religiosos da época, do judaísmo. Eram deixados de lado. Os religiosos até orientavam no sentido de não se ter contato com esses tais. Deixa eles de lado. Não tenha contato. Nem a religião os acolhia. Não, é pecador, não entra na religião, não. Quando deveria ser exatamente o oposto. Pelo fato de ser alguém com problema, é que a religião deveria acolher, abraçar, orientar. Mas era a visão daquela época, né? Não que fizessem por mal. Era o entendimento que eles tinham, né? Sem problema nenhum. Aprenderam como nós estamos aprendendo ainda, né? Vamos dar um exemplo, um primeiro exemplo, vai. É o caso dos leprosos. As pessoas que naquela época padeciam do mal da lepra, que ia consumindo a carne, o corpo, deformava as pessoas de uma forma brutal. Eles reputavam essa doença a uma desobediência à lei de Moisés, que aquela pessoa havia cometido, como se só ela cometesse, né? Então eles atribuíam a lepra a uma pessoa que cometeu desobediência e que, portanto, estava sendo punido. Olha o que eles faziam na época. A pessoa que contraía a lepra, ela era retirada da sociedade, levada para um local isolado, né?
o Vale dos Leprosos, por exemplo, ficavam lá distante da sociedade, o nome delas era retirado do livro da vida. É como se hoje os religiosos fossem até o cartório, pegassem a certidão de nascimento, rasgasse, olha, ele não faz parte mais da vida. E ficava jogado aguardando morrer. Vamos ver que isso é verdade, que depois, quando a pessoa era, por exemplo, curada, intervenção de Jesus, por exemplo, ela era curada, Jesus dizia, está curado, né, meu filho? Então, vai ao templo, vai à sinagoga e se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque aí o sacerdote, olhando, vendo que estava tudo limpo, ele voltava a ser considerado vivo. Era trazido para dentro da sociedade. Olha que interessante. Mesmo episódio do pecador que era jogado fora, descartado. O caso da mulher adúltera. A mulher adúltera, lembro do episódio, ela havia cometido um adultério e que os judeus ali, e no meio também os religiosos, vêm, trazem aquela mulher e jogam-na na frente de Jesus. Olha, Jesus, essa mulher aí foi pega em adultério. Bom, e aí? Foi pega em adultério, Jesus. Está na lei. Olha lá no livro de Deuteronômio, diz que aquela que praticar esse ato, né, o adultério, tem que ser morta a pedradas. Mas eram malandros, né? Eles que se julgavam tão puros, nesse momento, dava aquela mexidinha na lei para livrar o deles. Por quê? Porque a lei dizia que a mulher e o homem, a mulher não cometeria adultério sozinha, a mulher e o homem seriam apedrejados. Mas eles falaram só a mulher e levaram para Jesus. E aí Jesus, diferente do que eles faziam, eles olhavam só a lei, não vasculhavam o sentimento deles, não estavam muito atentos à consciência, né? Eles não percebiam a falha deles, mas observavam a falha do outro, a falha da mulher adúltera. Estavam lá prestando atenção. E Jesus vem para chamar a atenção. Meu amigo, antes de falar do outro, olha para você. Olha para o teu coração. Vê como você se comporta. E é por isso que ele disse, a mulher caída ali no chão, ele disse, olha, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Todos eles com pedras nas mãos. E aí a narrativa evangélica diz que os mais velhos começaram a se retirar primeiro. Por quê? Porque ali, nessa chamada que Jesus deu, ele parou, começou a analisar, coisa que não estava muito habituado não. Parou para analisar, joga a pedra, fala, olha, eu mês passado fiz a mesma coisa com uma vizinha. Eu xinguei um amigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Joga a pedra, vira as costas e vai embora. Então, ele era tão pecador quanto a mulher. Mas a mulher era marginalizada, separada da sociedade e merecia até pedradas, né? Então vamos lá. Jesus fazia tudo diferente. Era um revolucionário há 2000 anos atrás. Ele contrariava o pensamento e as ações dos hipócritas. Ele contrariava. Ele fazia tudo diferente. Fazia o certo. O outro fazia o que estava acostumado a fazer. Jesus tinha contato com eles, com os sofredores. Olha que coisa. Os religiosos, por exemplo, dizendo que não deveria ter contato, que eles deviam ser marginalizados, e Jesus fazia refeição com eles. Jesus ia os buscar nas ruas. Olha, e Jesus diz, quem precisa do médico não são os sãos, são os doentes. Ele acolhia sempre. Por exemplo, os publicanos que vinham procurá-lo. Mateus foi um deles, que na época, o seguidor de Jesus, o evangelista Mateus, que antes tinha o nome de Levi.
que morava lá em Cafarnaum. E aí Jesus, quando vai convidar Levi, que depois muda para Mateus, ele, certa feita, ele está fazendo uma refeição na casa de Levi. Do lado de fora quem? Doutores da lei, sacerdotes, para ficarem horrorizados. Olha ele lá jantando com um publicano. O episódio de Mateus em Jericó, outro publicano. Zaqueu mudou de vida. Levi, Mateus, mudou de vida frontalmente. E os fariseus e os doutores da lei se escandalizavam com esses atos de Jesus e o questionavam a respeito. Ainda tinha petulância de, por que você faz isso? Né? Fato que provocou Jesus a contar essas parábolas. Dracma perdida, ovelha desgarrada e o filho pródigo. Se nós lermos em Lucas, capítulo 15, é o 15, 1 a 10. Vou repetir no finalzinho um pedacinho da dracma e da ovelha. Está narrado dessa forma. E chegaram-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola para quem? Para os escribas, fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, né? E aí Jesus, na frente, diz para eles essa parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que perdeu? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, alegre, feliz. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí ele diz assim, depois nós vamos voltar nesse trecho. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí ele continuou ainda, falando para os fariseus, os doutores da lei. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E em seguida, ele conta a parábola do filho pródigo. E aí, como é que fica a situação? Os religiosos da época, 2000 anos atrás, fariseus, doutores da lei, rabinos, sacerdotes, todos eles, eles até entendiam que Deus recebia o pecador arrependido. Tanto que no caso de alguém que fosse curado da lepra por Jesus, Jesus falava: vai até eles, para que eles examinem e te tragam de volta o livro da vida. Então eles aceitavam. Ele curou? Então é porque ele se arrependeu e Deus curou. Então eles até aceitavam o pecador arrependido. Contudo, eles tinham dificuldade para compreender que seria o próprio Deus que ia em busca do pecador, que ele se utilizava dos irmãos para o socorrerem, como acontece hoje. Estou caído, estou desanimado, daqui a pouco vem alguém, levanta, vamos lá, eu estou com você, vem me ajudar. Deus se serve também, e sobretudo, dos irmãos, para me levantar, para que eu possa levantar alguém. Mas eles não entendiam isso. Não entendiam que se utilizava do artifício, Deus se utilizava do artifício da dor para despertar as pessoas. E a dor não era a punição, não, era para despertar. O arrependimento no pecador seria obtido pela ação do próprio Deus dentro daquela alma que busca, que luta, que vai entender, vai perguntar. Daí, a beleza da frase de Jesus, no capítulo 15, de Lucas,
lido há pouco. Digo-vos que assim haverá alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não precisam de arrependimento. É maravilhoso saber que há uma alegria enorme na espiritualidade que nos acompanha, saber que nós estamos saindo de uma situação ruim, estamos nos levantando. É uma alegria enorme, mais do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então, quando ele diz, por um pecador que se arrepende, é aquele que buscou, trabalhou, sofreu, lutou para se modificar, passou pelas dores. Isso é demonstração de humildade, da busca do Deus que está aqui dentro. Quando ele diz, mais do que por 99, alegria muito maior, do que por 99 justos, ainda usou a palavrinha justo, que não necessitam de arrependimento. Era como os fariseus, os doutores da lei, se sentiam. Nós somos justos. Eu não preciso me arrepender. Arrepender do quê? Eu sou íntimo de Deus. Ah, não, de forma nenhuma. Então eles se entendiam como os justos, de conduta irreparável, sem necessidade de se arrependerem de nada. E aí nós já estamos começando a perceber que esses são os filhos, ou o filho velho que ficou, mais antigo, que ficou na casa do pai. Tá? Nós vamos chegar lá. Então Jesus responde a eles, aos religiosos, com essas parábolas, dracma, da ovelha e do filho pródigo, com mensagens lindas, lindas, a serem aprendidas. É aquilo que eu falei, o pai não vai perder nenhuma das ovelhas, a necessidade do despertar, que é o arrependimento, a decisão de corrigir a qualquer tempo, não importa o que fizemos até o ontem, que hoje, a partir de hoje, sejamos uma nova pessoa. Pronto, está resolvido. Que contamos com a colaboração de outros para reforçar essa nossa nova caminhada e percebemos a necessidade urgente de vencermos. Isso é urgente. O egoísmo que ainda está aqui dentro. A prepotência. A cegueira que ainda existe em nós. Por isso que talvez a gente se veja como filho jovem. Porque a gente ainda carrega isso tudo. A gente muitas vezes está voltado mais para as coisas do mundo do que para as coisas da alma. Mais para o fora do que para o dentro. É isso que essa parábola também está nos chamando a atenção. Então, vamos para a explicação e significado da parábola do filho pródigo. Ela é muito rica em detalhes. Fornece alternativas de entendimento fantásticas, né? Diferentes pontos de vista, como, por exemplo, os relacionamentos familiares, os relacionamentos individuais, eu comigo mesmo. Tem personagens maravilhosos nessa parábola, né? Nesse contexto deixado há 2000 anos. O pai, naquele momento em que Jesus narrava essa parábola, óbvio que ele se reportava ao pai. Um pai tem 2 filhos, o pai seria Deus, o nosso pai. Quem seria o filho mais novo? Representava ali, naquele momento, os publicanos, os pecadores, aqueles que eram ainda rejeitados pela sociedade, eram o filho mais novo, eram os levianos, na visão deles, fariseu, eram os imaturos, os irresponsáveis, os alienados, os samaritanos, por exemplo, seriam os filhos mais novos, aquele que, ainda por não ter muita coisa dentro de si, preferiram ir para o mundo. E quem seria o filho mais velho? Seria quem? Os escribas e os fariseus. Era Jesus falando. O filho mais velho vocês, viu? Os, entre aspas, ajuizados. Ajuizados. Aqueles que permaneceram com o Pai. Vocês são tão íntimos com Deus, né? Que beleza. Vocês, se nós voltarmos a uma outra parábola,
trabalhadores da última hora, é como se Jesus dissesse para eles, os publicanos, perdão, os fariseus, os escribas, vocês são os trabalhadores da primeiríssima hora, né? Vocês estão aí desde sempre. Aqueles que já aprenderam tudo, vocês sabem de tudo. Então, se nós pararmos bem para analisar o ensinamento da parábola do filho pródigo, ele rompe as barreiras do tempo, assim como serviu para eles há 2000 anos, se aplica também para nós nos dias de hoje. Mesma coisa, né? E de uma forma maravilhosa. Então, pensando bem na parábola, nessa parábola do filho pródigo, provavelmente poderemos nos identificar. Deixa eu ver onde que eu estou aí nessa parábola. Então, eu posso me identificar. Ora, como filho mais novo. Aquele irresponsável, aquele que se liga às coisas do mundo, aquele que esquece de Deus, que vai embora, aquele leviano. Ora, eu me vejo nessa situação. E ora, eu me vejo como filho mais velho, quando eu penso que estou muito ligado ao pai, mas estou ligado de uma maneira, às vezes, leviana, só no verniz, nada de envolvimento. Nós vemos, infelizmente, pessoas que estão aí em segmentos religiosos, que parece que estão tão, numa sintonia assim tão, talvez não tenham parado para pensar, será que de fato eu estou? Será que não tem muito orgulho? Será que não é minha vaidade? Será que de fato eu estou vivendo o ensinamento de Jesus? Eu às vezes me vejo como filho mais novo, às vezes me vejo como filho mais velho, só não me vejo como pai. Aí é muita coisa. Então, hoje, é interessante, se dá mais ênfase, nós somos mais críticos com o filho mais novo. Reparem bem, quando forem ouvir alguém comentando sobre a parábola do filho pródigo, o pessoal capricha no filho novo, aquele que partiu. Nós somos mais críticos. Ficamos até com raiva dele. Aquele que partiu. Abandonou a casa do pai, que moleque cruel, e ainda pediu herança, que petulância que esse moleque teve. Se desviou pelos caminhos equivocados da vida, apontou horrores, magoou o pai. Como é que pode esse moleque fazer isso? Abalou as estruturas da família. E não percebemos que Jesus enfatizava muito mais a atitude do filho mais velho. O inverso. Mais do filho mais velho do que do filho mais novo. Jesus apontava, podemos usar o apontava, mas enfatizava mais a dificuldade do mais velho, o problema do mais velho, do que do mais novo. Isso porque Jesus queria mostrar que o filho mais novo estava aprendendo. Nós estamos aprendendo. A doutrina nos deixou de uma forma extremamente clara. Nós estamos no começo de uma caminhada. Estamos falhando ainda falhando muito com relação aos melhores acertos. Portanto, falhamos. E como nós falhamos, estamos aprendendo. É Jesus dizendo, olha, o mais novo, ele vai ter que aprender, vai ter que se esforçar, vai sofrer por conta disso. Então o filho mais novo é o que tinha menos conhecimento, menos experiência. Mas na parábola, reparem que o filho mais novo, ele tinha também coisas positivas. Ele tinha decisão, saiu, errou, voltou, era autêntico nos seus atos, não era alguém morno. Jesus diz, olha, não seja morno, seja frio ou seja quente. Ou seja, decida-se. E esse, o mais novo, era decidido. Fez bobagem, mas ele não sabia fazer melhor. Mas Jesus fez com que a própria parábola apontasse especialmente para os religiosos, os filhos mais velhos, aqueles que viviam pendurados no pai.
aquele que buscava só benefícios, muitas vezes dissimulado, morno, não pendia para um lado, não perdia para o outro, não ficava bem ao lado do pai, não ficava dentro da mesma casa, mas não é estar com o pai. E se não saía para fora, talvez porque tivesse medo de perder os benefícios, a regalia, era preguiçoso, né? Olha que coisa interessante. Então é Jesus mostrando nessa parábola, dando mais ênfase ao filho mais velho. Vocês, escribas. Lembra que no começo ele estava falando para os escribas, para os doutores da lei, né? Então, como diz aqui o nosso querido Paulo, né, Paulo Serrato, nós estamos engatinhando. Nós estamos no começo da nossa caminhada. Já aprendemos muito sim, mas tem muita coisa para aprender. Então, tudo isso que nós falamos era informações preliminares para semana que vem, quando começarmos a falar sobre a parábola, isso já está na nossa mente. A gente sabe como que aconteceu, como se comportavam, qual o objetivo de Jesus, e trazer essa parábola de 2000 anos, trazer para hoje, para cá, para o nosso coração. Como nós nos sentimos. Fazer ligações com aquilo que nós já vivemos, em razão até daquilo que já aprendemos com a doutrina, a nossa doutrina, a doutrina espírita. Então, vamos perceber que é uma parábola extremamente rica. E como toda parábola, nós temos que estudar. Nós temos que buscar, vasculhar, raciocinar. Quando formos contar a parábola, é como se nós estivéssemos vendo, na época, o que estava acontecendo, quais os costumes, para quem ele falou, qual o objetivo. Aí sim, nós nos enriquecemos. Nós sabemos que as parábolas, ali escritas há 2000 anos, são historinhas simples, uma historinha bonita, né? Às vezes até muito curtinha, que para quem olha sem conhecer Jesus, para quem olha sem estar se envolvendo com a mensagem de Jesus, aquela historinha parece uma coisa boba, né? Quando nós falamos que os romanos mexeram sim em coisas que estavam no Evangelho, e eu afirmei, né, meu entendimento, nas parábolas eu acredito que eles não mexeram não. Por quê? Porque tinham que ter entendimento. Como não tem entendimento, não tinham entendimento, olhavam a parábola e diziam, pô, mas que história boba, vou mexer em que aqui? Não tem o que mexer, ele não sabe. E se soubesse, tivesse estudado, ele não mexeria porque seria cristão. Estaria seguindo a orientação de Jesus. Tá? Então, necessário estudar. É isso que nós estamos fazendo com a parábola, por exemplo, do filho pródigo. Essa abordagem inicial é para que na semana que vem, ao entrarmos na parábola em si, a gente já comece a ver de uma forma bem mais ampla, bem mais serena, que se firma dentro de nós esse entendimento. Combinado, pessoal? Vamos então encerrar com prece, né? Vamos encerrar. Vamos, gratidão, Shirley, Osiel, Gama Jaqueline, né? Gama Jaqueline, Paulo Serrato, o pessoal, casalzinho querido aí do Guarujá, né? O Paulo, a Cristina, Elizabeth, perfeito. Pessoal, vamos fechar os nossos olhos. Vamos lá. Jesus, nosso querido mestre, amigo, companheiro, como é bom estarmos entendendo cada vez mais o que você deixou. E como é bom saber que quando vamos entendendo com mais profundidade a sua mensagem, chegam mensagens novas, orientações novas, que vamos colhendo ao longo dessa caminhada de várias formas. São orientações que emanam de você, mas que vêm através de um filme, de um livro, de uma palestra, de uma conversa edificante com um amigo, de uma missa que eu assisto, de um culto evangélico, que vou colhendo as informações e vou crescendo, vou melhorando. E daí a necessidade de aprender mais,
raciocinar mais, ampliar esse conhecimento. Quando você disse que era o caminho, nós não imaginávamos que esse caminho ia se ampliar ao infinito. Hoje entendemos. Esse caminho, chamado Jesus, cresce rumo ao infinito. E ao crescer, nos deixa a oportunidade do crescimento individual, desde que busquemos conhecer esse caminho. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade e que estejamos novamente juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, Gelsi, Luci, gratidão a você, Gelsi, Luci, boa noite, todos vocês. Semana que vem estamos juntos de novo. E ainda é preciso Jesus no coração, álcool em gel na mão.